Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Marluce Furtado e convido você a conhecer o mundo através da geografia. Tema da aula de hoje, urbanização, o espaço no mundo e as cidades brasileiras. Para a gente entender um pouquinho melhor a aula, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Bom, diferenciar o crescimento urbano de urbanização. Analisar os fatos atrativos e repulsivos que historicamente condicionaram o processo de urbanização. Compreender as transformações territoriais promovidas pelo meio técnico, científico e informacional. Identificar os processos e as dinâmicas constituidoras dos espaços urbanos. Identificar os diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações no espaço urbano. Pessoal, veja bem, o tema de hoje é super importante, mas vamos precisar entender o contexto histórico, econômico e social que surgiu as cidades. E vamos também ter que entender dois termos, o que é crescimento urbano e o que é processo de urbanização. Você sabe a diferença? Pois bem, processo de urbanização é um crescimento da população na área urbana maior do que na área rural. E crescimento urbano é o crescimento das cidades. Mas vamos ver como tudo isso começou? Segue comigo o slide. Bom, primeiro, vamos observar que nesse slide tem aí uma linha que mostra a evolução do processo de urbanização. Eu gostaria que você observasse aí entre o ano de 2005 e 2010. Observe essas duas linhas. O que você está vendo? Viu que a população urbana ultrapassou a população rural? Pois bem, esse é o processo que nós chamamos de processo de urbanização. Vem comigo, pessoal. Olha bem, esse processo de urbanização no mundo, ele vai ocorrer nesse período. Ou seja, vamos entender que no mundo, só entre 2005 e 2010, a população urbana era superior à população rural. Mas esse processo não significa que ele vai ser igual em todos os locais. Depende do contexto histórico de cada região. E é isso que a gente vai ver agora. O que nós vamos ver? Evolução das cidades. Observe na imagem a cidade de Ur, na Mesopotâmia. Era o centro de poder e de negócio. Veja bem, se ela era o centro de poder e de negócio, significa que ela atraía muitas pessoas, correto? Então, nesse caso, nós vamos ter um crescimento urbano nesse período, nesta região, devido a essa cidade ser esse centro de poder. Cidade no período feudal. Nesse período vai ocorrer uma coisa interessante, tá? As cidades começam a perder a sua importância. Mais ou menos entre o século V e o século XV, sobre esse período do feudalismo, as cidades começam a se esvaziar, principalmente por causa da descentralização política e econômica e da redução das trocas comerciais. Pessoal, veja bem, em história, a gente trabalha o período feudal e esse período mostra que cada feudo, uma divisão, espaço administrativo, né, de um senhor feudal, ele meio que era autônomo, ele meio que mantinha uma estrutura comercial dentro do próprio feudo. Isso fez com que aqueles centros urbanos que detinham o poder político, né, e econômico começassem a se esvaziar. Claro que a gente vai observar que isso ocorreu em um determinado local nesse período. Isso não significa que em outras regiões ocorria a mesma forma. Tudo bem? Então, segue comigo o slide. Continuando, então, nós vamos ver um outro período, tá? Esse período que nós chamamos aí período pré-industrial. Nós vamos ter o surgimento dos chamados burgos, que surgiram aí com o início da decadência do feudalismo e desenvolveram através, né, de um processo de troca de produto entre um feudo e outro. Veja bem, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Você tem ali uma área urbana. Quem vivia nessa área urbana? Vivia ali o senhor feudal, vivia ali, né, os nobres, o clero e as pessoas que trabalhavam para esse grupo de pessoas. Tá? As atividades comerciais, elas não eram
diretamente feito dentro da cidade, era feito no entorno dessa cidade. E aí veio o nome burgo. Tá? Esse nome burgo deu origem ao que mais tarde a gente iria conhecer como burguesia. Eram pessoas que não tinham terra, não eram nobres e viviam da venda e troca de produtos. Isso era bem interessante na época porque era uma classe nova que surgia. Vamos então continuar o slide? Bom, os produtos então que eram levados, né, entre uma área, né, de centro ali para os burgos e dos feudos também para os burgos, né, era feita uma espécie de feira livre. Então essa feira livre, vem comigo pessoal, essa feira livre trouxe para os burgueses um poder econômico muito grande. Esse poder econômico fez com que atraísse pessoas para esses centros urbanos. Tá? Por quê? Porque tinha ali muitas atividades, inclusive as atividades artesanais. Os burgueses, eles desenvolveram também, né, o trabalho com artesanatos. Vai dar origem, nesse momento, à maquinofatura, e essa maquinofatura, que vai ser o beneficiamento da matéria-prima para ser negociada ali naquela área do burgo, vai dar origem a um outro tipo de cidade. Nós vamos observar que essa cidade agora, com essa estrutura industrial, ela vai começar a ser o centro de poder e de economia da região. Consequentemente, vai atrair pessoas para esses centros urbanos. Claro, não é em toda a região que esse processo vai ocorrer, ele vai se desenvolver inicialmente na Inglaterra. Nós vamos, né, colocar uma data aí no século XVIII e essa transformação vai alterar de forma significativa a vida das pessoas. Por quê? Porque começa a esvaziar o campo. O campo começa a perder o seu poder econômico. Ele passa, acima de tudo, a atuar para atender às necessidades da área urbana. Uma outra característica muito importante dentro do processo de urbanização. Não só o esvaziamento do campo, mas também a mudança de perfil da produção do campo. Ou seja, o campo agora passa a trabalhar para atender às necessidades da cidade. Ou seja, fornecer, nesse caso, matéria-prima. Então, esse é um fato extremamente importante dentro do processo de industrialização. Bom, é claro, como eu falei anteriormente, essa situação ela não vai ocorrer no mundo todo da mesma forma, nem no mesmo período. Vamos dividir esse processo em dois grupos de países. O grupo de países desenvolvido e grupo de países subdesenvolvido. Claro que esse processo não ocorreu ao mesmo tempo nos países desenvolvidos, muito menos dentro dos países subdesenvolvidos. Mas eles seguem um certo padrão. Segue o slide a seguir. Bom, os fatores atrativos. Esses fatores atrativos são típicos dos países desenvolvidos, principalmente os países, né, que tiveram um crescimento muito grande na atividade industrial. Então, são responsáveis por atrair a população do campo para as cidades, principalmente por meio da oferta de emprego nos setores secundários da indústria e terciário do comércio e serviço. Vem comigo, pessoal, olha bem. Quando nós falamos em fatores atrativos, alguém pode pensar assim, pois bem, então o campo não era atrativo ou ele era repulsivo? Nas áreas desenvolvidas, né, ou de países emergentes, não significa que a área do campo era ruim, mas que a área urbana era mais atrativa. Então, isso é um fator importante. Não que as condições do campo eram muito ruins, mas que as situações da cidade eram muito boas. Bom, nós vamos ter também os fatores que nós chamamos de repulsivos. Esses, sim, são fatores típicos dos países subdesenvolvidos que mantêm ali uns problemas, vamos dizer assim, estruturais do campo por um longo período e acaba fazendo com que as pessoas
saem do campo. Então, ela é típica de países em desenvolvimento, está associado às péssimas condições de vida da zona rural devido à estrutura fundiária, bastante concentrada, principalmente em relação aos baixos salários, a falta de apoio ao pequeno produtor e das condições precárias do trabalho no campo. Então, pessoal, veja bem, vamos tentar entender esses dois fatores. Os fatores atrativos são típicos de países ricos, países desenvolvidos. Vamos pegar um exemplo, os países europeus. As áreas de campo, elas têm uma estrutura boa, mas a área da cidade atrai, em algumas situações, aspectos mais positivos para aquela população. Já nos países em desenvolvimento ou países mais pobres, a população sai do campo porque não tem condição para viver no campo. Ou seja, eles são expulsos do campo devido às péssimas condições que o campo oferece. Bom, então vamos observar no gráfico a seguir, essa evolução das cidades, ela vai ocorrer de forma muito desigual entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas também entre cidades. Gostaria que vocês observassem essa coluna azul que mostra aí entre os anos de 1990 e 2020. Bom, eu gostaria que vocês observassem a evolução dessas cidades. Essas cidades são cidades de até 500 mil habitantes. Então, o que é uma cidade de até 500 mil habitantes? São consideradas cidades pequenas, cidades que não têm ali, de uma forma geral, toda aquela estrutura de uma mega cidade. E o que seria uma mega cidade? Volta comigo no slide. Bom, uma mega cidade seriam essas cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Observa ali, está no topo de cada coluna e você vai observar que ela também evoluiu, cresceu bastante nesse período, porém não tanto quanto as cidades de 500 mil habitantes. Pessoal, olha bem, a gente poderia dizer, por que as cidades têm tamanhos tão diferentes? Porque elas têm funções diferentes. O que seriam essas funções diferentes das cidades? Pensa comigo. Para que você iria a uma cidade? Você poderia dizer, eu vou à cidade devido à questão de emprego, ou comércio, ou lazer, ou tratamento médico. Mas por que na outra cidade e não na sua? Pode ser pelo tamanho da sua cidade. Pode ser pela rede que integra essas cidades. Então, existem fatores que vão determinar a mobilidade de pessoas e a hierarquia entre as cidades. Segue comigo o slide a seguir. Bom, nós temos aí uma área urbana que nós vamos dividir em dois grupos, a clássica e a atual. A clássica é uma rede urbana dos países em desenvolvimento. São bastante desarticuladas e as cidades encontram dispersas no território. Gostaria que você observasse nessa imagem como que as cidades estão organizadas. Estão vendo aí essas bolinhas de tamanhos diferentes? São cidades que têm uma estrutura diferente. Claro, quanto maior é a cidade, maior é a ligação dela com outras. Observe essas linhas. Essas linhas são as linhas de integração entre as cidades. Vem comigo, pessoal. O que são linhas de integração entre as cidades? Que nós vamos chamar de rede urbana. São os meios de transporte que interligam essas cidades. Então, muitas vezes, a gente vai observar que uma cidade pequena se interliga a uma um pouco maior, que vai se interligar a uma capital, que vai se interligar a uma metrópole. Por quê? Porque ela tem uma rede de transporte limitada. Claro que em países mais desenvolvidos, o que nós vamos ter uma rede mais complexa de ligações, a gente vê essa estrutura de forma diferente. Então, veja bem, a rede urbana dos países desenvolvidos são mais densas
e articuladas. Então, observa aí nessa imagem, tá? Como essas linhas estão interligadas. Como as conexões das pequenas cidades já não são feitas de forma direta com uma cidade um pouco maior e outra, né? Elas podem ser interligadas de forma a não respeitar uma hierarquia urbana. Então, claro que isso vai ser possível devido à evolução dos meios de transporte. Essa forma atual de integração das cidades tem um aspecto muito positivo, mas também tem alguns aspectos negativos. Quais são os aspectos positivos que nós vamos destacar? Principalmente a possibilidade de maior integração entre os serviços que compõem essas cidades. Por exemplo, hoje nós vamos observar que é muito comum uma pessoa morar numa cidade pequena, mas trabalhar numa cidade maior. Por quê? Porque você tem uma linha de integração através dos meios de transporte entre essas duas cidades. Isso facilita muito a mobilidade de pessoas e de serviços. Da mesma forma, a questão, por exemplo, da educação. Muitas pessoas não deixam de morar numa cidade pequena porque tem que fazer uma faculdade. Devido a essa rede de integração, ela pode estar utilizando essa forma de integração entre as cidades para integrar essas necessidades sem ter que sair da sua região, tá? Bom, claro que nós também temos aspectos negativos. Que aspectos negativos são esses? Principalmente os problemas que a gente vai ver em relação a conflitos de interesses políticos entre os municípios. Geralmente, quando um município passa a atender com os seus equipamentos públicos, além da sua comunidade, da sua população, também populações vizinhas. Isso ocorre muito em questões da área da saúde e da educação. Bom, vamos então ver agora um outro tipo de cidade, né, numa estrutura, uma divisão, vamos dizer assim, didática para você entender a importância das cidades em nível global. Bom, nós vamos ver nesse mapa que tem aí uma legenda que mostra as cidades divididas em 3 grupos: cidade alfa, cidade gama e cidade beta. O que seriam essas cidades? Bom, primeiro, o que é uma cidade alfa? Esse grupo é representado por cidades como Londres, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Frankfurt e Milão. Alguns autores gostam de dividir as cidades por nível de importância em alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nesse caso, São Paulo estaria dentro do alfa 2. Ou seja, é uma cidade muito importante a nível global, mas menos importante dessas que nós vimos agora. Vamos voltar ao slide. Bom, o que seria um grupo de cidades que nós chamamos de beta? Estão as cidades, né, de um grupo onde podemos destacar São Francisco, Sydney, São Paulo, Cidade do México e Madrid. Essas cidades, elas têm uma importância regional, ou seja, elas polarizam a economia de uma região. No caso de São Paulo, a cidade, né, polariza boa parte da economia brasileira. Nós vamos ver agora as cidades que nós chamamos de grupo Gama. É o grupo que possui a maior quantidade de cidades. Atualmente são 35. Entre elas estão Pequim, Boston, Washington, Munique, Caracas, Roma, Berlim, Amsterdã, Miami e Buenos Aires. Veja bem, o que nós vamos ver nessas cidades divididas aí, nessa categoria, é um grau de importância global. O que significa isso? Bom, na hierarquia das cidades dentro de um país, nós poderíamos dizer que nós temos uma vila, nós vamos ter uma cidade do interior, nós vamos ter uma cidade média, nós vamos ter uma capital, uma metrópole, e elas vão se interligar dentro de um país, trocando aí, né, algumas funções, que nem todas as cidades vão ter todas as funções, né, dentro daquele espaço, e
dentro do espaço global, essas cidades vão estar também integradas. Só que essa integração, ela vai ser num nível global. Então, nesse caso, a cidade alfa são as cidades que têm uma importância global muito grande. O crescimento das cidades vai trazer alguns problemas sérios, tá? Então, claro, quanto maior a cidade, maiores são os problemas. E um dos maiores problemas das cidades está relacionado à segregação socioespacial. Observa comigo o slide a seguir. Essa é uma imagem clássica dos livros de geografia, quando você observa de um lado uma área bem estruturada, onde você vai poder já observar no próprio espaço ser uma área ocupada por pessoas de alto poder aquisitivo, enquanto do outro lado você vai ver um grupo, né, de pessoas num processo de marginalização. Essas pessoas, nesse caso aí, vão ter, estão num grupo de pessoas com fatores econômicos, culturais, históricos, bem diferente daquele primeiro grupo. Vem comigo, pessoal. Olha bem, até o termo marginalidade surgiu justamente desse contexto. A margem da área urbana vai crescendo e vai fazer com que se diferencie da área central. Então, essa marginal aí, né, da crescimento marginal, é justamente a periferia ocupada pelas pessoas de menor poder aquisitivo. Outro problema da área urbana, vamos lá, seria em relação à qualidade das moradias, né? Como, por exemplo, as favelas. São acompanhadas geralmente pela ausência de infraestrutura. E o que vai ocorrer nessa cidade, né, numa expansão que deveria ocorrer na mesma proporção de serviços públicos que não ocorre, como, por exemplo, a água, a rede de esgoto, a energia elétrica, a pavimentação, entre outros. Então, veja bem, qual é o principal problema desse crescimento desordenado dessas cidades? Justamente a falta de infraestrutura para acompanhar esse crescimento. E isso vai acabar culminando num outro problema muito sério, que é a violência urbana. A violência urbana, né, ela tem sua especificidade histórica e geográfica, principalmente no que se refere, né, a questões comuns, como a desigualdade social, o tráfico de droga e a diferença entre a periferia e o centro. Então, veja bem, pessoal, a violência, ela é fruto de uma estrutura ou de uma falta de estrutura urbana que dê à população as condições mínimas de sobreviver. Por isso, claro, que esses problemas tendem a se intensificar nas áreas periféricas mais do que nas áreas, né, centrais. Bom, pessoal, nossa aula está quase chegando ao fim, mas antes de concluirmos essa aula, eu vou te chamar para poder fazermos um exercício rapidinho sobre esse processo de urbanização. Então, pessoal, vamos ver uma questão rapidinho que caiu no Enem de 2013 sobre esse tema? Então, trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo... Quais são as opções? Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária, direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços, delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida, implantação das políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores,
reurbanização de moradia nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. Então, resposta correta, letra A, o crescimento da população urbana e o aumento da imobiliária. Pessoal, veja bem, o processo de urbanização faz com que as áreas centrais fiquem, às vezes, extremamente caras, fazendo com que a população tenha que ir para as áreas periféricas e, assim, vai ocorrer um aumento de forma de ocupação dessas áreas, que vai gerar todos esses problemas que nós vimos. Então, pessoal, concluímos a aula de hoje. Eu espero que você se aprofunde mais no tema, estudando um pouquinho mais sobre o processo de urbanização. Até a próxima aula.